Olá pessoal, vamos para mais uma dica ligada a direito constitucional? Hoje a nossa dica está muito relacionada a um tema que estamos vivendo atualmente: intervenção federal. Intervenção federal, vocês lembraram lá do Rio, né? Pessoal, intervenção federal é matéria constitucional, regulamentada pelo artigo 34 da nossa Constituição. Vamos entender um pouco quais são as hipóteses constitucionais? É isso que precisamos de saber. Quando que a União pode intervir nos estados e no Distrito Federal? Gente, União nunca pode intervir em estado e Distrito Federal. Esta é a regra que nós vamos lembrar para sempre. União não interfere em estados e Distrito Federal. Exceto, aí a Constituição vai falar pra gente. Nós temos que decorar 7 casos, únicos 7 casos, em que a União pode intervir no Estado ou no DF. A União, ela pode se dar de uma forma espontânea ou provocada. E aí nós vamos ver quais são essas hipóteses. Nós temos 7 incisos. Eu vou pedir para você pegar a sua Constituição e antes da gente começar a falar, vocês anotarem lá do lado. União intervém nos estados de forma provocada espontaneamente. Provocada começa no 4, depois no 6 e 7. União intervém no estado de forma espontânea no 1, no 2, no 3, no 5, se vocês vão marcar para mim, tudo bem? Vamos ver quais são essas hipóteses? Primeira hipótese, então, intervenção espontânea. Intervenção espontânea vai ser primeiro para manter a integridade nacional. A União pode intervir nos estados, no DF, se for para você conseguir manter a integridade nacional. Integridade nacional, ora, é, afinal de contas, uma cláusula pétrea. Está arrolada lá no artigo 60, parágrafo 4º da nossa Constituição. Isso sim é causa de intervenção federal. A União pode intervir nos estados, agora eu estou no inciso 2. A União pode intervir nos estados para repelir invasão estrangeira ou até mesmo repelir uma invasão de uma unidade federativa em uma outra unidade. Vamos para o inciso 3º? União pode intervir no estado ou no DF para pôr termo a grave comprometimento à ordem pública. Ok? Essa daí é a terceira hipótese. Quarta hipótese, inciso 4. União pode intervir para garantir o livre exercício de qualquer dos poderes das unidades da federação. Afinal de contas, nós zelamos pela livre separação dos poderes, harmonia e independência entre os poderes, lá no artigo 2º da nossa Constituição. Vamos para a quinta hipótese, inciso 5º. União pode intervir no Estado, no DF, para reorganizar as finanças das unidades da federação, desde que ela pode propor suspender o pagamento de dívida fundada por mais de 2 anos consecutivos, salvo em caso de força maior, deixar de entregar a municípios receitas tributárias fixadas na Constituição dentro de prazos estabelecidos em lei. Isso daí, gente, é inconstitucional. Se uma das unidades da federação, por exemplo, deixar de efetuar um repasse para o município, ora, o município vai ficar prejudicado. A União aí sim pode intervir. Agora nós passamos para o inciso 6º. União pode intervir ainda se for para prover execução de lei federal, de ordem ou decisão judicial. Quem vai solicitar aí, né, vamos ver que vão ser pessoas diferentes, mas aí não vamos falar nessa aula. E por fim, no inciso 7, a União pode intervir para assegurar a observância dos princípios constitucionais, que são vistos como princípios sensíveis pela nossa Constituição e pela nossa doutrina. Princípios constitucionais são esses: são princípios da forma republicana, sistema representativo e o regime democrático. Nós temos o princípio sensível dos direitos da pessoa humana, nós temos o princípio sensível da autonomia municipal, o princípio sensível da prestação de contas da administração pública, seja direta ou indireta, e o princípio sensível da aplicação mínimo da receita resultante dos impostos.
ok? Essas são as hipóteses da intervenção federal. Agora, recentemente aí, no dia 16 de fevereiro de 2018, nós tivemos publicado o nosso decreto 9288 pelo nosso presidente da República. O decreto, ele estabeleceu intervenção federal com base aí no inciso 3 do artigo 34, que estabeleceu o quê? Que a União ele não intervirá no Estado, no DF, salvo quando for para pôr termo a grave comprometimento à ordem pública. A justificativa era o quê? Que a situação do Rio de Janeiro estava um caos, podendo comprometer a nossa ordem pública. Ainda há um questionamento aí se esse decreto ele seria constitucional, porque o interventor que se colocou todo o decreto que decreta a intervenção federal, o presidente ele precisa nomear um interventor, estabelecer o prazo de sua duração e nomear o interventor. Nesse decreto específico, o presidente da República disse que o interventor precisa de ser um militar. Deste modo, algumas pessoas questionaram se esse decreto é constitucional ou não. Pessoal, o que interessa é o quê? O decreto está valendo, questionar constitucionalidade ou não. Não é nosso objeto, isso é matéria o quê? É matéria do Poder Judiciário. E o que interessa pra gente é saber o que está valendo.